Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me assistindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Rasalag Astrology. Hoje vamos fazer uma homenagem e falar sobre o mapa astral da Marília Mendonça. Memento Mori, Memento Vivere, análise astrológica do mapa de Marília Mendonça 2022. Então, a gente tem que começar com o primeiro disclaimer. Como vocês veem nesse print aqui, esse mapa já foi analisado na minha página há um ano atrás, em 12/11 de 2022, uma semana após o falecimento da cantora, antes da divulgação dos seus dados de nascimento. Então, tudo que vocês vão ver nesse vídeo é uma análise que eu tinha feito sem horário, só com a data e o local, e apenas acrescentei a seção das estrelas fixas. Mas por que, Thiago, você está fazendo isso hoje com o mapa? Primeiro, porque de volta e meia chegam polêmicas de que, se você tiver uma dúvida de 2, 3 minutos no mapa, você não pode interpretá-lo, o que é mentira, e isso eu vou esclarecer hoje. E outra coisa é em relação a casos de celebridades, pessoas que vocês já conhecem. É possível analisar sem ter fontes confiáveis? É sim. E eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, quem era a potência Marília Mendonça? Ela simplesmente foi uma das melhores vozes da música sertaneja de todos os tempos, entre homens e mulheres. E, além disso, ela consagrou e abriu espaço para quase todas as cantoras atuais de música sertaneja. Por quê? Existiam outras cantoras, como a Paula Fernandes, a Sula Miranda, a Roberta Miranda, porém, elas cantavam, composições feitas por homens. A Marília Mendonça, além de ser cantora, é uma das compositoras mais produtivas da indústria sertaneja, deixando em vida mais de 300 composições a serem gravadas, que ela havia vendido para outros cantores. Então, a partir das composições dela, foi possível ter músicas escritas por mulheres, falando de rotina, de amor, de vários pontos de vista, a partir de um eu lírico, autenticidade, com liberdade, com autoafirmação. Então, esse é o diferencial da Marília Mendonça, o que a fazia tão especial como artista. Além disso, ela era um talento muito precoce. Ela compunha desde os 12 anos, já tocava no bar da família, e foi descoberta nos 14 anos e já vendia composições para diversos artistas de ainda menor de idade. Então, os empresários dela esperaram até ela ficar maior de idade para poder lançá-la ao palco. Então, desde então, de 2013, ela quebrou todos os recordes da indústria fonográfica em relação ao gênero sertanejo. Inclusive, além de ser a artista mais vendida, ela ganhou o Grammy Latino de 2019. Então, como é que faz para analisar um mapa sem horário, Tiago? Então, os antigos, os helênicos e os védicos até hoje, eles quando se deparam com mapas sem horário, eles abriam um mapa colocando os luminares, a Lua e o Sol no ascendente. E a partir
desse esboço inicial, eles concluíam os principais assuntos, a motivação, análise da família do nativo. Além disso, eu vou usar a técnica védica que coloca o grau do ascendente na metade da casa 1. Então, eles verificavam planetas que estavam 15 graus antes, até 15 graus depois, ainda que em outro signo, para determinar a influência deles na natividade, certo? E a partir disso, eles criavam casas iguais. Então, vamos começar com o mapa lunar. O mapa lunar da Marília Mendonça, ele coloca a Lua como segundo ascendente, como eu já falei, e fala todos os assuntos referentes ao corpo e ao que alguém faz no curso da vida para ganhar seu pão de cada dia. Então, fala de posses, carreira, reputação, privilégios ao nascer, perseverança, casamento e saúde emocional. Depois de você verificar por casas esse mapa, se verifica a moção lunar, a fase da Lua e uma técnicazinha de previsão chamada quartos da Lua, que você anda com a Lua em direção aos planetas para conseguir fazer previsões por período. Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai olhar é que quando o ascendente chegou no grau da Lua, a Lua ainda encontrava-se em Touro, no grau 29. A Lua estava exaltada, mostrando ascensão pelo próprio carisma e habilidade de comunicação. Então, ainda nesse início de análise, a gente vê que a Lua estava no início do dia, ainda de madrugada, 2h30 da manhã, e como a Lua percorre, em média, 13 graus e meio por dia, ela poderia estar em Gêmeos, como a gente vai confirmar, certo? Então, independente do signo onde a Lua esteja nesse mapa, ela aspecta, tanto por sexto quanto por anticia, os planetas que estão em Câncer. Acrescentando apenas que, na hipótese da Lua em Gêmeos, ela faz oposição a Júpiter, o que se encaixa no aforismo tradicional ligado ao nascimento de poetas. Quando se liga Lua, Vênus, Mercúrio e Júpiter no mesmo mapa, se nasce um poeta, porque um poeta não se cria, não se educa, ele nasce feito. Além disso, a Lua está regida por Vênus, e Vênus na casa 3 representa os parentes. É importante dizer que a Marília mantinha a família muito próxima de si, ela ajudou a criar o irmão após a morte do pai dela, e trabalhava com o tio, que era seu assessor, que estava com ela na data de seu falecimento. A fonte de renda da Marília, como vocês veem, Gêmeos abria a casa 2, então a fonte de renda se dava por meios mercuriais, sua escrita, comunicação. E Mercúrio encontra-se na casa 3, a casa da comunicação e das viagens. Então, reforça duplamente o significado do planeta. Só que, como a casa 3 está em Câncer, também indica comércio ou área de hospitalidades. É importante dizer que os pais tinham um pequeno bar, restaurante na cidade de Cristianópolis, onde eles tiravam a renda da família. A conjunção de Mercúrio a Vênus dá doçura à linguagem e o sextil à Lua no mapa lunar traz felicidade em sua vida. O Sol na casa 3, no grau 29 de Câncer, indicava andar com cortes, fãs, companheiros de trabalho, artistas que trabalham com os grupos e não como solistas, e perspicácia comercial. É importante frisar que Marília Mendonça deixou
quase R$ 500 milhões em patrimônio, que era o quanto valia seu espólio musical e os imóveis que ela deixou em nome da família. O regente da casa 4 nesse mapa representa a mãe, e nesse caso é o Sol na casa 3, o que confirma a profissão da mãe, que era comerciante. Os planetas em Câncer, que é a exaltação do planeta Júpiter, mostra a associação com pessoas religiosas e ricas. Os pais eram evangélicos devotos e a cantora iniciou a carreira vendendo músicas para duplas sertanejas mais famosas e ricas. Então, ela foi apadrinhada por uma outra dupla, o Henrique e Juliano, e foi aí que ela disparou na carreira. Outros aspectos relevantes aqui nesse mapa é que o regente do MC, Saturno, está na exaltação de Vênus, o que mostra a associação com mulheres e os temas femininos, como nos projetos que ela fez com a Gênios Maiara e Maraísa, no DVD As Patroas, e a liderança do feminejo, que é a vertente feminina do sertanejo. Nesse mapa, o Júpiter, apesar de estar no oitavo signo, ele está angular, bastante forte, influenciando a natividade em toda, já que aspecta ou rege todos os planetas. Porém, ele está sitiado entre Marte e Saturno, o que adia os benefícios financeiros na segunda metade da vida. Que, embora breve, ela ganhou bastante dinheiro. Ela ficou um período da sua família de origem humilde e teve fama repentina na segunda metade da vida. Analisando por último Marte, ele encontra-se na exaltação de Saturno. Saturno indica temas rurais, o sertanejo, e, além disso, Marte está em Libra, disposto por Vênus em Câncer, o que liga os assuntos da casa 3, viagens e comunicação, aos da 6, empregados, doenças e dinheiro de artes. Então, toda a obra de Marília tratava de pessoas humildes do campo. E mesmo na pandemia, é importante ressaltar que ela não demitiu ninguém. Ela cuidava pessoalmente dos seus negócios e se preocupava muito com cada um dos seus empregados. Além disso, Marte, ele rege a casa 7 e está na casa 6, indicando que uma certa infelicidade no amor e relação com homens abaixo do nível social dela. É bom ressaltar que, além de ser rainha da sofrência, o pai da Marília, do filho da Marília Mendonça, era um cantor início de carreira que ela conheceu pouco antes de desencarnar. A mansão lunar nesse mapa é a chamada Alturaia, as Pequeninas, que é marcada pela conjunção de estrelas chamada Pleiade. Então, Cluster é ligado ao luto e à tristeza, novamente marcando o tema musical que governaria toda a obra dela. E favorece tanto o trabalho duro como o acúmulo de riqueza. O aforismo diz que forma indivíduos ambiciosos, turbulentos, otimistas, dá muitas viagens, sucesso na agricultura e inteligência ativa e perspicaz. Em relação à fase da Lua, ela encontra-se no sextil minguante, que é o aspecto de 60 graus entre a Lua e o Sol na fase minguante da Lua. E tem como significado os atos de finalização, encerramento de ciclo, preparação de terreno para um novo ciclo de coisas, de ambiente, abrindo caminho para uma inovação disruptiva. Ela corresponde ao Sabá Samaim, que tradicionalmente a gente comemora no Dia de Finados,
onde o passado e o futuro se cruzam. Então, vamos às técnicas auxiliares relacionadas à Lua. A primeira delas é a zigzia antes do nascimento, que trata-se da lua nova ou cheia anterior ao nascimento do nativo. O que é isso? Por que ela é importante, Thiago? Os gregos e a maioria dos povos da antiguidade acreditavam que a alma da pessoa atravessava cada um dos planetas até chegar à Terra. E o último planeta, astro, a alma atravessava era a Lua. Então, as almas saíam da Lua para a Terra durante as fases nova ou cheia da Lua. Então, em geral, a zigzia antinatividade, que eu vou chamar de Sun a partir de agora, ela coincide com a fase da Lua que foi feita a concepção do nativo e a fase da Lua do mapa da sua mãe. Então, aqui a gente vê que a Lua estava exilada numa mansão lunar chamada Aunan, que é marcada pela estrela Vega, que, como a gente vai ver lá na frente, é uma estrela presente no mapa da Marília. É uma estrela ligada à glória, talento para artes, negócios, honras, felicidade e amizade. E é importante dizer que é uma das estrelas que dá maior sucesso na profissão de todo o zodíaco. Então, é um grau de muita sorte. Então, a partir desse grau 17 de Capricórnio, a gente vai andar pelo zodíaco, marcando os graus do mapa da Marília. Aqui eu sobrepus o mapa lunar sobre o mapa da Lua, cheia antes do nascimento. Então, o primeiro período foi de Saturno, o segundo da Lua, o terceiro e o quarto, Mercúrio e Vênus, depois foi o Sol, Marte e, por último, Júpiter. Então, aqui, a infância é Saturno, representado uma infância mais humilde, e terminou aos 7 anos e meio. A partir daqui, começou o período da Lua, onde a família abriu o bar e começou a ganhar dinheiro com o comércio, que foi entre os 7 anos e meio até os 13 anos e 9 meses. Entre os 13 anos e 9 meses e os 18 anos, começou o período de Mercúrio. Foi aqui nesse período que a Marília começou a compor as primeiras canções e a vender. E aos 14 anos, o pai. O que ocorreu, as primeiras vendas aos 14 anos. E aos 16, o pai dela morreu. Guardem essa informação, que será importante lá na frente. Quando os quartos da Lua entraram no período de Vênus, ela estourou com duas músicas, que é a Infiel e a Sentimento Louco, e que começou o feminejo a estourar nas rádios. E quando ela chegou aos 21 anos, ela chegou ao auge da sua carreira no período do Sol. O que isso significa dizer? Que o Sol, ele ou rege o planeta da 10, ou está ligado a outros significadores de sua profissão, que no caso, os planetas em conjunção são Mercúrio e Vênus. Então, vamos andar. E no período de Marte, entre os 25 anos e meio até seu falecimento, indicou períodos de saúde instável. Então, a gente vai descrever o que aconteceu aqui no subperíodo do Sol, para a gente saber o significador de cada fase da vida dela. Então,
No período de sol, começa pelo período, subperíodo do próprio sol, durante 8 meses e 15 dias, não aconteceu muita coisa, além de muito sucesso, viagem, etc. Mas quando ela entrou no período Sol-Marte, que começou aos 21 anos e meio, a Marília descobriu um problema gravíssimo no fígado, que ela teve que fazer um tratamento médico e perdeu mais de 40 quilos. O que significa que no mapa dela, Marte vai reger problemas ocultos de saúde. Depois ela foi para o período Sol-Júpiter, Sol-Saturno. Sol-Júpiter durou 5 meses, Sol-Saturno, 1 ano e 1 mês. Quando ela entrou no período Sol-Mercúrio, entre os 24 anos e 2 meses e os 25 anos, ela bateu todos as metas de vida dela. Ela teve o filho no final de 2019. Ela teve um recorde de live mais assistido do mundo e ganhou o Grammy Latino. Tudo no mesmo ano. E ao final desse período, Sol Vênus, ela continuou colhendo os frutos desse sucesso. Então, a gente vê que Mercúrio e Vênus representam a profissão dela. E essa é uma das hipóteses de Mercúrio estar na casa 10 no mapa natal dela, que vocês verão mais tarde. Aqui está a descrição do subperíodo de Marte, que, em respeito à família dela, não vou descrever muito, mas sabemos que ela faleceu no ano passado, tudo o que aconteceu, certo? Só vou deixar aqui marcado que, na minha hipótese de mapa astral, Saturno está na casa 4 ou casa 8, por causa do acontecimento do ano passado. Então, saímos das técnicas lunares para as técnicas solares. Aqui, a gente coloca o mapa no nascer do Sol, naquele mesmo esquema. A casa 1 começa 15 graus antes do Sol efetivamente aparecer no horizonte e tomamos o Sol como segundo ascendente. Então, a gente vê aqui que, apesar de Vênus e Mercúrio estarem antes do Sol, eles estão na casa 1. Então, são extremamente poderosos na atividade e representam característica dos parentes e familiares dela, já que regem a casa 3, a casa dos irmãos, regem a casa 4 e 11, que são a casa dos parentes próximos. Isso mostra uma família bastante unida e integrada com a comunidade, com os irmãos, com os tios, com todo mundo muito ligado. Nesse mapa solar, a gente vê a vontade, a sua personalidade, habilidades mentais e propósitos de vida. Então, aqui a gente vê a fama, o estilo, o poder de ação da pessoa. Os védicos apontam também o Sol como controle de Saturno, que é o chamado pai do karma. Então, se o Sol estiver mais forte que Saturno, há um controle de danos que Saturno pode causar na vida do nativo. Então, nesse mapa solar, a casa 10 indica profissão e a casa 9 indica o seu pai. O pai dela é representado pelo signo de Peixes, aqui, na casa 9, enquanto a profissão pelo signo de Áries, indo um pouquinho para o signo de Touro, aqui, como vocês podem ver. E as casas maléficas 6, 8 e 12 tratam de risco à reputação, enquanto a casa 5 indicaria saúde da Marília, o poder criativo, filhos e legado artístico.
Então, a casa 10 do mapa solar está no signo de Áries, como a gente pode ver aqui, a exaltação do Sol, o que traz reconhecimento, sucesso, associação com líderes do seu ramo. E o, o Sol e Marte estão na exaltação de Saturno e na exaltação de Júpiter, que mostra associação com sertanejos, Saturno, e o maior renome, Júpiter, no início da carreira. Marte na 3 desse mapa indica trabalho com viagens e artes, por estar em Libra e regido por Vênus. Saturno na casa 9 mostra um pai religioso, porém com poucos recursos, com a saúde frágil, o que se demonstrou verdade, já que ele faleceu de câncer quando a Marília ainda era adolescente. A Marília, família da Marília, frequentava a igreja, o que reforça o testemunho de religiosidade, e por ela tocar no bar da família no início da carreira, ela chegou a ser expulsa da igreja evangélica. E a casa 5 indica a saúde e filhos. Aqui a gente tem Júpiter na casa 5 por quadrantes, embora no sexto signo, o que mostra que ela tem uma boa imunidade e que todo o período que é ativado o Escorpião ou Marte, ela passa por algum problema de saúde. Que no caso, no período de Marte, como a gente viu, ela descobriu problemas hepáticos, o fígado é regido por Júpiter na astrologia, e teve um emagrecimento radical. É importante dizer que, como a casa 5 indica a natureza dos filhos, o filho dela nasceu sob o signo de Sagitário. Vamos aqui. Sobre as casas maléficas, a gente vê que os regentes da 12, da 8 e da 6 são planetas dignos. Então, mesmo que os assuntos de fofocas, prejuízos, dívidas é, viessem à tona, se reverteriam em lucro para a carreira da cantora. Então, Júpiter mostrou a superação de doenças, que ela conseguiu tratamento, conseguiu se virar. O Saturno na 9, apesar de ter excluído ela da igreja que ela frequentava, aproximou de vários religiosos, especialmente padres. Ela chegou a fazer duetos com Padre Marcelo e Padre Fábio de Mello e fez várias obras de caridade, algumas divulgadas e outras não. O Mercúrio, jubilado na 1, mostra lucros a partir da exposição de segredos, o que ela fez com maestria a partir da sua música de sofrência. O regente do Sol nesse mapa é a Lua, e ela encontra-se na casa 11 do mapa solar, já no signo de Gêmeos, o que indica bom caráter, caridosa, muitos amigos e poucos filhos. A Marília costumava doar para diversas instituições e foi revelado vários dias após a sua morte que ela, além de fazer a doação, pedia sigilo de tudo que ela fazia pelos outros, o que mostrava que ela não usava as doações para se autopromover. E, como a gente pôde averiguar, ela teve apenas um filho. Então, agora que chegamos à parte mais interessante. A partir dos testemunhos do mapa, a gente pode montar um mapa hipotético com todas aquelas análises que a gente já fez. Então, a gente já está na metade do vídeo e a gente pode delinear, basicamente, os pais, a profissão, o sucesso dela com base na lua natal e na lua pré-natal. Então, a saúde, tudo o que aconteceu com ela em vida. Então, aqui a gente vai encontrar um acidente hipotético
através de três técnicas: a animodá, a dodecatemória, a trutina de Hermes e a comparação dessas técnicas com eventos e casos. Na animodá, a gente pega o grau do ascendente com base no grau dos planetas mais dignos do mapa natal e do mapa da lua cheia anterior ao nascimento. Então, a gente comparando os mapas lunar e solar aqui com o mapa da Sun, temos que Vênus está no grau 8 de Câncer, na Sun, no grau 24 do mapa natal. Júpiter estava em Sagitário, manteve-se no mesmo grau, grau 6. E por último, a Lua, que saiu do grau 29 de Touro e avançou até 8 de Gêmeos no dia de nascimento da Marília. Enquanto na Lua pré-natal, ela parou no grau 19. O que a gente conclui a partir disso? O ascendente dela estaria entre o grau 8, 29 dos signos fixos e do elemento água ou terra, ou grau 6 dos signos mutáveis e de elementos de fogo ou ar. Já eliminamos boa parte do zodíaco, certo? Final de um tipo de signo e 5 graus dentro de outro signo. A dodecatemória é o uso de uma divisão de cada signo por 12 partes, de 2,5 graus, iniciando dentro do próprio signo e indo até o signo anterior. Então, a gente pega a posição do Sol e da parte do espírito, que é a distância do Sol até o ascendente, nos mapas solares e lunares da Marinha. Então, como os mapas foram feitos no mesmo dia, o Sol vai ter o mesmo grau nessa derivação. Então, o Sol estava a 25 de Gêmeos nesse mapa, e a parte do espírito, dos dois mapas, estava entre o grau 0 e 15 do signo de. Então, a gente já sabe, por esse cálculo, que o ascendente da Marília só pode estar no signo de fogo ou ar, entre o grau 1 a 8 desse signo, já que a gente já restringiu o número de graus na outra técnica, e os elementos só podem ser fogos e ar. Então, os possíveis ascendentes são Gêmeos, que é mutável de ar, Leão, fixo de fogo, Sagitário, que é mutável de fogo, ou Aquário, que é fixo de ar. E a gente avança. A gente, então, vai pegar os possíveis ascendentes e o mapa da alunação pré-natal e comparar com o mapa de 9 meses antes. Ou seja, tá, a gente sabe que a Marília nasceu num sextil minguante da alunação de Câncer e que a lua de Marília está no signo de Gêmeos, entre o grau 8 a 0 a 8. Então, os ascendentes prováveis são de Gêmeos a Leão e a lua, ou quando a lua está acima do horizonte, ou entre Sagitário e Aquário, quando ela está abaixo. Certo? Então, a partir desse cálculo aqui, que a lua cheia ocorreu no eixo Câncer e Capricórnio, a gente sabe que ela foi concebida numa alunação de Libra após a lua cheia da alunação de Libra, um ano antes. Então, andando esse período até os ascendentes prováveis, a gente encontra
com a lua em Leão, Áries, Gêmeos ou Leão, podendo ter o ascendente no signo da lua ou oposto à lua, certo? Então, a gente chegou à conclusão que, pelo movimento da lua, na lua cheia da lunação de Libra, ela se movimentou dia 25 de Áries a 4 de Leão. Então, os ascendentes só poderiam estar se usasse somente essa técnica entre 25 de Libra a 4 de Aquário. Então, só restou, de hipótese, ascendentes em Sagitário ou Aquário. Ou seja, a gente já afinou. Em vez de ser todos os de fogo e ar, a gente já chegou em dois signos, Sagitário ou Aquário, do grau 0 a 4. Então, a gente guardou aquela informação e vamos trabalhar sobre as estrelas fixas. Por que elas são tão importantes? Porque na técnica que eu uso, as estrelas, a gente usa somente as estrelas visíveis na latitude que a pessoa nasceu. Ou seja, se a estrela estiver aparecendo no Polo Norte, mas você nasceu em Belém do Pará, que é em cima da linha do Equador, não adianta usar essa estrela. A gente vai usar as estrelas que eram visíveis na região onde você nasceu. Então, as primeiras estrelas que a gente analisa são as estrelas até 10 graus acima do horizonte no amanhecer. É por isso que a gente usa o mapa solar com a margem de 15 graus. Tudo que entre o grau do Sol e o ascendente desse mapinha que eu estava usando é possível de usar como estrela em acessão heliacal, que mostra a direção da nossa vida e o arquétipo pessoal da pessoa analisada. Então, a gente pega, sabendo disso, essa estrela guarda, anota, e a gente utiliza uma regra árabe que divide a vida das pessoas em três fases principais, mais uma. As três fases são juventude, que é do 0 aos 25 anos, o clímax da vida, que é entre os 25 aos 50, e os anos maduros da vida, que é entre os 50 e os 75 anos. Existem pessoas que vivem acima de 75 anos, os abençoados de Deus, prejuízo do INSS, e eles são analisados na parte da vida que a gente chama de NARDI, ou legado, ou seja, eles, depois de trabalharem para um caramba, sustentou filho, sustentou neto, depois dessa fase da vida, é para eles estarem em cruzeiro, curtindo a aposentadoria, viajando de graça nos ônibus, sem ninguém encher o saco deles, certo? Então, esse final da vida é representado pelo fundo do céu ou um nadir. Então, a gente abre o mapa colocando cada um dos 7 astros, que é todos os astros da Lua a Saturno, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Sol, Júpiter e Saturno, nos 4 ângulos. Ou seja, vamos ter um mapazinha do amanhecer, um de meio-dia, outro do pôr do sol e outro com sol na posição de meia-noite. É assim a gente faz com a lua no ascendente, na posição de meio-dia, na posição que ela some no horizonte e na posição de meia-noite. Todos os planetas a gente faz nessa ordem. Então, a gente olha nesses mapinhas que a gente vai fazer as estrelas que aparecem. Então, as estrelas que elas se repetem, eu excluí, certo? São estrelas que aparecem aqui, são estrelas diferentes. Elas às vezes aparecem
em vários ângulos. Em outras vezes, elas aparecem com um planeta em uma posição, em outra posição. Então, o que vale é o planeta analisado pela ordem caldaica, certo? Eu comecei da Lua e fui até Saturno. Então, a gente tem esse mapinha da Marília, que a gente vai começar por aqui por cima, nessa parte branca, e vai analisar essas três aqui. Por que que eu não vou analisar a declinação? Como vocês estão vendo aqui, temos muita estrelinha, principalmente nessa parte do clímax da vida, e só uma na parte madura. Quando você vê diretamente no mapa, analisa isso, só abriu, viu as estrelas, não analisou mais nada. Então, você já mostra que a pessoa não vai chegar à velhice. Você tem a opção de falar ou não para a pessoa. Se a pessoa não te contratou para isso, eu recomendo que não fale. E como eu me comprometi no início desse vídeo, eu não vou falar sobre o que aconteceu no ano passado, certo? Então, a gente vai ficar com a ascensão, o clímax e o legado. Então, ascensão heliacal, que é a estrela arquétipo da Marília. No dia do nascimento dela, existiam duas estrelas subindo no horizonte com o Sol. Essas estrelas chamavam-se Pollux e Procyon. Procyon significa fama, sucesso meteórico e que abre caminho para um bocado de coisas novas. E Pollux era um canalizador de tudo que houve ou presencia, juntando coisas de um lado e coisas de outro, preto no branco, homem e mulher, coisas opostas, e misturando tudo numa misturinha gostosa, entregando, servindo quente. Então, ela juntava essas coisas opostas, principalmente dor e angústia, e fazia as narrativas musicais dela, o que garantiu o título de Rainha da Sofrência. Em relação ao mito dessas estrelas, Pólux, junto com seu irmão Castor, eram gêmeos imortais que deram nome à constelação de Gêmeos. Pólux era imortal e Castor era mortal. Então, aconteceu um acidente, Pólux perdeu o irmão e fez um acordo com o pai dele, Júpiter, que ele passaria metade do ano no reino dos mortos e metade no Olimpo, e o irmão ganharia meia vida também. Então, eles ficariam juntos por toda a eternidade. Então, é uma pessoa que vai do céu ao inferno, literalmente. Já Procyon é o chamado cão menor, que abre caminho para Sirius, o cão maior, que é a estrela mais brilhante do céu. Então, ele dá um sucesso muito rápido, mas você sai do 8 ao 80. Há também uma descoberta por patrocinadores, independente se a pessoa fez esforço ou foi atrás disso. Então, a Marília, no caso da biografia que a gente está estudando, ela estava cantando no barzinho da família aos 13 anos e foi descoberta por um empresário sertanejo. E desde então passou a compor para cantores famosos até fazer sua própria carreira de cantor. A sua ascensão, o período entre 0 aos 25 anos. A gente tem três estrelas mega importantes aqui. Vega, que eu já tratei quando peguei o mapa da alunação anterior ao nascimento, que trata de glória e talento para artes. Alcione, que não é a cantora, é uma estrela da constelação de Pleiades, que trata de luto e sofrência. E Alsaguete, que é uma estrela da constelação de Hércules, que dá sucesso entre mulheres, além de obstinação e brilho próprio. Além disso, ela tem
duas estrelas próximo à constelação de Peixes atual, uma chamada Chita, que está no signo de Peixes, mas a constelação é Pégaso, que representa os dons divinos. Pégaso era uma criatura que nasceu do sofrimento da Medusa, e a partir do sangue da mãe dele, ele gerou um cavalo alado que podia ir para qualquer canto da Terra para o Olimpo. Então, esse cavalo levou dois heróis a derrotarem monstros terríveis, a conquistarem glória e reputação. Então, é, por representar esse lado da constelação como dom divino, ajuda divina, ele, associado a Júpiter, dá talento de intelectualidade, escrita, composição, também dá bons matemáticos, vários filósofos têm essa estrela no mapa. Mas no caso da Marília, o dom foi para as artes, para a riqueza e reconhecimento em vida. Alresca, que é uma outra estrela que está na constelação e no signo de Peixes, é o ponto em que os dois peixes se entrelaçam, reforçando o mesmo testemunho da estrela Pólux, que é a estrela guardiã da Marília, que é a união de polaridades opostas, de coisas que um é preto, o outro é branco, coisas que aparentemente não se associavam, mas ela conseguia transmitir isso a partir da sua música. Em geral, as estrelas que eu vi associadas a Marte, com exceção de uma que eu vou tratar no próximo slide, elas estavam associadas ao acidente dela. Portanto, eu não vou trabalhar com essa estrela que vocês estão vendo aqui na tela, tá bom? Então, continuando. O clímax da carreira de Marília, a gente vê as estrelas que estavam na posição de meio-dia do mapa dela, quando a gente faz essa análise de estrelas. Então, a gente percebe o quanto essa mulher é abençoada pelos deuses, pelos santos, no que você acredita. Ela tinha 3 das 4 estrelas reais da Pérsia. A mulher tirou no bingo da loteria astral nesse mapa. Ela tem Antares, Formador e Betelgeuse, associado a vários planetas, a Júpiter, a Mercúrio e a Vênus. E esses planetas estão relacionados tanto à escrita, quanto às artes, quanto à fé, o que dá uma habilidade sem igual para você compor, para você cantar e receber lucros em cima disso. Outra estrela muito importante do mapa dela é a estrela Spica, que está no MC de um dos mapas do Sol. Então, a Spica é a estrela mais benéfica no céu. E ela representa, ela abençoa tudo que toca. Então, assim, era tipo toque de Midas. E por último, a estrela Capela, que é a única estrela positiva que está associada a Marte. Capela, ela representa uma deusa chamada Masha, uma deusa celta, que ela é a deusa da fertilidade, mas ela também é uma deusa que tratava de velocidade, de você ser livre no campo. Então, um belo dia, ela foi desafiada por um rei, quando ela estava grávida, para ver se ela corria mais do que os seus principais cavaleiros que estavam em cavalos. Pois é, a pessoa desafiou uma deusa e ela ganhou estando grávida em trabalho de parto de todos os cavaleiros. Então, ela mostra que, mesmo a partir de muita dificuldade, muita dor, muito desafio, por melhor que fossem os adversários, por mais duro que fosse a dor do parto, mais duro fosse o desafio, é possível superá-lo. E é uma prova da força feminina. Então, ela mostra superação, fertilidade e poder feminino. E essas estrelas estão todas no clímax, no cume do mapa, no ponto mais alto, o que dava projeção,
o que dava reconhecimento, honra e sucesso no mapa dela. Outras estrelas menos brilhantes que estão no mapa dela são Alphard, Mirac e Vidmeatrix. Vidmeatrix é uma estrela menos brilhante ligado à Virgem, junto à Spica, que ela trata de você ouvir histórias dos outros e saber recontá-las, coletar a coisa aqui e ali e juntar numa coisa só. Alphard e Mirac são estrelas, uma da constelação de Hidra e outra da constelação de Andrômeda, que elas estão ligadas ao feminino e à capacidade de se abrir a ideias alheias, a ideias do mundo, e canalizar isso de uma forma muito única, muito criativa. Ela não copia a ideia dos outros, ela ouve os outros e transforma isso de algo só dela. Outra coisa bem interessante, ela tem a principal estrela de Ares, Ramal, culminando com o Sol, ascendendo. Então, essa estrela dá pensamento próprio, persistência e capacidade de criação. Enquanto a Cúmen, do Ferrão do Escorpião, da liderança, e a Sadalmeleque, que é uma estrela de Aquário, ela dá glória, porém, a contrapartida dela é um final triste ou tristezas durante a vida. Vamos pular logo para o legado, que é uma das coisas pelas quais a gente lembra da Maria. Ela tem uma combinação com alferaz, na parte do legado, com capela no meio do céu. O que isso quer dizer? Essas duas estrelas, quando elas são associadas dentro do mesmo mapa, elas representam a força feminina. E nos livros de astrologia, elas estão presentes em mapas de mulheres que quebraram recordes. Uma dessas mulheres que foram analisadas era a Emily Eckhart, que foi a primeira mulher aviadora que fez a viagem transatlântica de avião. Então, são mulheres que vão atrás do que querem, elas viajam muito e são pessoas conhecidas como pessoas além do tempo delas. Denébula é uma estrela da constelação de Leão que reforça o testemunho da estrela ramal de Ares, que ela transforma tudo que houve em algo totalmente personalizado, totalmente da personalidade dela, porque são estrelas que dão pensamento próprio. Ela não quer saber de outras pessoas, ela transforma em algo que nunca foi visto antes. E Aldebaran, que é a estrela de touro, ela traz sucesso através da integridade pessoal. Então, a gente fazendo um resumo do mapa dela. Mercúrio, como vocês viram, toda vez que ela ganhava um prêmio, Mercúrio estava ativado. Então, ele tem domínio sobre a casa 10 e é o significador profissional da Marília, já que ela compunha e cantava. No mapa lunar, a casa 4 fala da mãe, que inicia em Leão e termina em Virgem. Em um dos ascendentes que foi encontrado, que no caso foi Sagitário e Aquário, o 10º signo estava em Virgo e o MC em Leão. No mapa solar, o pai é significado pela casa 9, Peixes e Júpiter, e pelo planeta Saturno, que estava na casa 9 desse mapa. A morte do pai é significado pela casa 8 da 9, ou seja, casa 4 do mapa solar. E no mapa da Marília cairia do signo de Libra. Que também, a morte do pai também significaria um possível segundo casamento da mãe dela. Então, a mãe da Marília se casou
em maio de 2018, aos 22 anos da cantora, numa profecção de casa 11. Marte representaria problemas de saúde. Ou ele rege, ou ele está nas casas 6 ou 12. Ou pode ser que esteja fazendo o aspecto com o regente do ascendente. Nos dois mapas, ele faz regente no ascendente, ele faz sexto a Júpiter e anticia a Saturno. Das informações que eu obtive assistindo o documentário e reportagem, a Marília Mendonça nasceu por cirurgia cesariana, tendo Marte poder sobre a casa do parto, a casa 12. Em um jornal de Goiânia, saiu uma reportagem que ela teve uma ama de leite que nasceu cuja filha nasceu no mesmo dia da Marília, só que a filha da mulher nasceu depois da Marília Mendonça. Então, a filha dessa mulher nasceu às 18h53, quando o ascendente já era 11 de Aquário. Então, se a Marília realmente nasceu antes desse horário, ela tem como limite o horário de 7 para 7 da noite. Então, uma coisa importante de se dizer, os pais dela não eram de Cristianópolis, e sim, eles moravam em Goiânia. Então, a avó paterna da Marília conseguiu um contato com o médico para fazer o parto naquele local, naquela maternidade. E houve essa expulsão da igreja que eu citei na análise dos mapas aos 15 anos, porque ela cantava em bares. Então, eu cheguei a duas hipóteses, com base nas reportagens da imprensa e na análise que eu já tinha feito. Então, no mapa de ascendente em Sagitário, a gente tem Mercúrio regendo a casa 10 e Marte regendo a 12, o signo de Escorpião, fazendo sexto a Júpiter. Na prospecção do segundo casamento da mãe, que é na casa 11, caiu no signo de Libra, o mesmo signo que está no mapa solar do mapa dela. Na segunda hipótese do ascendente em Aquário, às 6h28 da noite, Saturno rege o ascendente, está em anticia a Marte. Marte está na casa 9, que é a casa do religioso, uma casa de uma pessoa mais cética, uma pessoa que não tem tanta fé. Só que a gente tem um detalhe. A parte da fortuna do mapa das 6 horas, ela é igual ao ascendente do primeiro mapa. Então, pode acontecer que há uma sobreposição de interpretações, já que muitos astrólogos tomam a parte da fortuna como um segundo ascendente para interpretar coisas sobre profissão e sobre o nativo. Só que nesse segundo mapa tem um problema nos testemunhos financeiros, já que Saturno na casa 2 implica, em geral, em pobreza. Só que ela deixou meio bilhão de patrimônio. Então, assim, há uma dúvida de qual dos mapas eu tendo a acreditar que é o primeiro, porque a mãe dela nunca apareceu com certidão de nascimento. Como vocês vão ver, a única averiguação que foi feita foi na maternidade, certo? Então, a conclusão que eu chego nesse estudo. Nesse estudo, eu mostrei como é que a gente faz uma análise completa, sem saber do ascendente, só de fatos da vida da pessoa, com técnicas de retificação para aproximar o ascendente. E cheguei a dois mapas. Um de ascendente em Sagitário, no meio da tarde, às 2h08 da tarde, ou um ascendente em Aquário, nascimento noturno, no início da noite, às 6h28, 53 da noite. Quando eu publiquei isso no ano passado,
No dia seguinte, ou mais tarde no mesmo dia, a página Astrologuês Fluente divulgou um horário obtido na entrada da maternidade, bem próximo do horário do ascendente em Aquário. Só que tem um detalhe. Ele disse que encontrou na maternidade, que foi no registro de entrada. Esse mesmo registro foi mostrado numa reportagem do Domingo Espetacular da Record, filmado pela câmera da TV e não tinha horário, só havia o número do prontuário. Então, o horário, qualquer informação obtida sem ser por documento sigiloso, não teria como acontecer. Como não foi de certidão de cartório, eu não tenho como aferir que o horário realmente era às 8. Mas é um horário que essa página fez o mapa às 8 e ponto da noite, certo? Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo e bebam muita água, tá, pessoal? Até mais. Pessoa querida, se você chegou até aqui no vídeo e gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para não perder as notificações e deixe seu comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo.